Bom dia, meus queridos. Bom dia, meu nobre. Bom dia, minha nobre. Estamos aqui diretamente de Florianópolis para nossa revisão de véspera para a Polícia Científica do Estado de Santa Catarina. Concursão aí, 28 mil inicial. E eu estou aqui para te ajudar a entrar pelo menos nos 30 que farão o TAF, né? Vamos lá. Eu também vou fazer essa prova. De antemão, convido você a conhecer a nossa plataforma, meu site www.gsidneyconcursos.com.br. Aqui você vai ter acesso a como funciona a nossa plataforma, né? Plano de estudo individualizado, personalizado, questões e revisões, análise de relevância por matéria que você vai estudar, evolução de estudos, né? Suporte para dúvida, mapeamento de banca. Aqui está alguns planos que a gente tem, né? O plano de estudos personalizado individual aqui já contempla o acesso à plataforma, tá? Não tem um material didático, mas tem todo o plano personalizado, plataforma de suporte, programa de questão e revisões, controle de evolução de desempenho, tudo, né? A plataforma completa. Aí nós temos a mentoria, que é a mentoria com assinatura premium do Estratégia, né? Caso você seja assinante, isso aqui tem um desconto, né? Abatimento. E temos o estudo acompanhado pós-edital também. E daí já é um reta final, onde eu elaboro o material exclusivo para a banca, né? E a gente tem aula ao vivo, a gente tem tirar dúvidas, 2 aulas por semana ao vivo. É um negócio totalmente personalizado mesmo, focado na banca, né? Nós vamos começar uma turma agora de Petrobras e para TCE Rio Grande do Norte, tá? Bem, sou o professor Gustavo Sidney, sou engenheiro civil há mais de 10 anos, uma ampla experiência aí na parte da construção civil. Eu tenho algumas pós-graduações também e há cerca de 2 anos eu estou exclusivamente a cargo de concursos públicos. Eu não sou servidor, eu sou concurseiro em tempo integral, tá? Eu acho que também é o melhor método de ensinar sendo concurseiro, tá? Eu sei as suas dores, eu sei como que a banca está pensando naquele momento. Ano passado eu fiz mais de 15 provas. Dessas 15 provas que eu fiz, eu passei em 7 ou 8, tá? Tem algumas aprovações aqui em 2025, né? Sou parceiro de Estratégia Concurso. Tenho algumas horas líquidas de estudo aí. Então, se quiser conhecer um pouco mais, entra aqui no meu site, no nosso canal do YouTube também, @professor Gustavo Sidney. Lá tem algumas explicações, funcionalidades da plataforma. E que Deus possa nos abençoar e que eu possa ser instrumento nessa hora para que essa revisão seja aquilo que você esteja precisando agora. Beleza? Então, vamos começar. Vou utilizar o material que eu fiz para os alunos do estudo acompanhado, tá? Só para vocês terem também ideia como é o material focado da banca. O que eu fiz? O que eu faço, né? Quando sai um edital e como eu elaboro essas apostilas de estudo acompanhado, eu filtro todas as questões da banca de acordo com o edital, né? Eu resolvo todas as questões da banca
E em cima das resoluções, eu monto a apostila. Assim você tem um material enxuto e focado no que a banca cobra. A gente sabe que as matérias são infinitas. Não adianta você ficar estudando PDFs de 200, 300 páginas. Cada PDF meu aqui tem no máximo 60 páginas por assunto e são focados de acordo com o que você precisaria para responder às perguntas que a banca já fez ao longo da sua trajetória. Dito isso, é um estudo eficiente e focado. Então vamos lá. Vamos começar aqui então, né, com a parte de geologia e mecânica dos solos. É uma das partes que eu tenho uma aposta maior de cair na nossa prova, tá? Porque a banca gosta muito dessa parte de geologia, tá? Todas as provas praticamente tinha questões desse assunto. Por ser um cargo de perito, creio que seja necessário esse conhecimento. Então, com certeza vai estar na nossa prova, tá? Então vamos começar aqui, bloco 1, tá? Geologia e mecânica dos solos. A gente vai ver aqui, eu vou direto ao ponto, né, para a gente não perder tempo, tá? Estrutura da Terra e ciências geológicas, né? A Terra é formada por 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo, sendo que a crosta tem aproximadamente 70 quilômetros, o manto está a 70 a 2.900 quilômetros e o núcleo abaixo de 2.900 quilômetros. É composto a crosta terrestre por rochas minerais, o manto por rocha sólida de magnésio-silicatos e o núcleo por ferro-níquel, tá? Espessura média aqui da crosta nossa é de aproximadamente 35 km, né? E de 6 km no oceano. A relevância é esse que é o objeto do estudo da geologia, né? Estuda a crosta. Para vocês só terem uma ideia, o ponto mais baixo da Terra são as Fostas Marianas, né? Fica ali próximo à costa do Japão. É meio que uma terra de ninguém, porque ela está em águas internacionais, mas é o local mais profundo da Terra, cerca de 11 quilômetros. Para você ter uma ideia, né, a crosta tem cerca de 35 quilômetros, ou seja, nós não conhecemos nada do manto do núcleo, né? A gente conhece só uma pequena fração do começo da nossa crosta, que é o ponto que a gente mais baixo que conseguimos chegar lá nas Fostas Marianas, né? A expansão do Monte Everest tem quase 9.000 metros, né? Quase 9 quilômetros. Se você colocar o Monte Everest dentro da Fossa Mariana, ainda sobra 2 quilômetros para cima. Com que é fundo. Beleza. Ainda no núcleo, a gente tem uma divisão entre núcleo externo e núcleo interno, né? O externo é líquido e o interno é sólido. Definição de geologia: é a ciência que estuda camadas superficiais da crosta terrestre, particularmente a sua formação, classificação e processos de transformação, né? A gente vai ver que é daqui que a gente vai conhecer aí o processo de formação dos solos e das rochas, né? Etimologia, né? Do grego, né, vem terra, logo geo, né, que é terra, e logos, que é conhecimento, né? Então, geologia, conhecimento sobre a terra. Vamos especializar da geologia, né? Dentro da geologia, a gente tem a petrologia, a mineralogia, a geomorfologia, a pedologia. É importante você saber distinguir cada ramo desse aqui, né? Para saber também, não só matar a questão de prova, mas o conhecimento seu aí como engenheiro também, né? Muito importante. Vamos lá. A petrologia
estuda apenas rochas, a mineralogia, minerais, ou seja, os componentes das rochas, a geomorfologia, formas de relevo e topografia, e a pedologia, solos. Né? Eu vejo aqui que é mais importante para nós aqui, né? Petrologia e pedologia. A gente vai ver mais para frente a distinção entre os grupos mais detalhadamente. Então, não vou perder muito tempo aqui. Erro comum em provas, né? PPS. Candidatos frequentemente confundem geologia com petrologia ou mineralogia. Lembre-se, geologia é a ciência geral da crosta terrestre, enquanto a petrologia estuda apenas rochas e a mineralogia estuda apenas minerais. Então, questões da FEPES adoram essa diferenciação. Geologia, crosta terrestre como um todo, geral e integral. Petrologia, apenas rocha, específica. Mineralogia, apenas minerais, específica. E geomorfologia, apenas formas de relevo. Pedologia, apenas solos. Lembre-se, uma questão FEPES. A questão pedia a ciência que estuda camadas superficiais da crosta terrestre, em particular sua formação e classificação. Ou seja, é uma resposta geral, geologia. Então, se a banca perguntar se é mineral, mineralogia. Se é solo, é pedologia. Se é formas de relevo, é geomorfologia. E se é apenas rocha, é petrologia. Classificação de rochas. Aqui tem muita questão FEPES sobre isso aqui, né? Então, a rocha é um agregado natural de minerais que forma a crosta terrestre, tá? Processo de formação. A gente tem o magma, que é uma solução, a substância fundida, né? Aí quando ela solidifica ou ela compacta, ela forma a rocha, né? Aí a gente tem a classificação quanto à origem, né? Temos 3 tipos principais, né? Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Aqui, meu amigo, é importante você saber os principais representantes de cada grupo, né? Vamos focar primeiramente aqui nas ígneas e sedimentares. A formação das rochas ígneas é a solidificação do magma, né? E dentro das rochas ígneas nós temos subdivisões plutônicas intrusivas, vulcânicas extrusivas e hipoabissais. Nas plutônicas intrusivas, ou seja, elas são internas, né, da crosta, a solidificação é lenta em profundidade, formando rochas mais densas, né? Granito, senito, diorito. Características: cristais grandes, grã grosseiro, ou seja, na sua composição são cristais maiores, né? Justamente aí pela característica de ser fundida, né, a grandes pressões e temperaturas, né? E as vulcânicas extrusivas, solidificação rápida na superfície, né? Um exemplo, temos basalto, andesito, tufo vulcânico, características: cristais pequenos ou vidro, né? Porque ela já solidificou a pressão atmosférica, ela tem uma característica de ter cristais menores. E as hipoabissais, solidificação intermediária, em pequena profundidade, exemplo, o diabásio, tá? O lerito. Rochas sedimentares, né? Formação, deposição e compactação de sedimentos. Tipo, elas podem ser clásticas, carbonáticas, evaporíticas e organógenas. Qual que é a característica aqui das rochas sedimentares, né? Nós temos
As clásticas são fragmentos de rochas, aí derivam arenito, siltito e conglomerado, né? Areia compactada, silt compactado, seixos compactados. As carbonáticas que derivam do carbonato de cálcio, duplo carbonato de cálcio e magnésio, né? Os dois tipos de calcário que a gente tem presença, inclusive, na agricultura, né? Que é o calcário calcítico, né? Que vem do carbonato de cálcio, e o calcário dolomítico, né, que é o duplo carbonato de cálcio e magnésio. Temos ainda as rochas sedimentares evaporíticas, que provém da evaporação do meio líquido, né, sobrando somente os cristais, aí formam a nossa gipsita e halita, sulfato de cálcio hidratado e cloreto de sódio, da onde a gente extrai o nosso sal de cozinha. Já a gipsita, né, também presente nas reações de hidratação do concreto, né? Lembra lá das aulas de materiais? Por quê? A água de residuação do concreto, a água presente no concreto, evapora, né? E forma ali cristais de cálcio hidratado, né? Quando estão em excesso, né? Formando a gipsita, que é a falsa pega, né? Lá no nosso concreto. E as organógenas de matéria orgânica, carvão mineral e calcários organogênicos, né? Da decomposição de plantas, né? O carvão mineral e os calcários organogênicos de conchas e esqueletos, tá? Ou seja, aquela camada que hoje, por exemplo, é um solo turfoso, com rica presença de material orgânico de decomposição, daqui milhares de anos vão se formar rochas organógenas. E aí chegamos enfim nas rochas metamórficas, tá? Rochas metamórficas advêm da transformação sob alta pressão e temperatura sem fusão completa. Se houver fusão completa, ela vira rocha ígnea. Ou seja, as metamórficas são quase uma rocha ígnea, mas ela não chegou a ser ígnea. É quase um arquiteto, né? Ele não é nem engenheiro e nem pedreiro. Então, lembra lá, rochas metamórficas são os arquitetos das rochas, né? Eles não são nem engenheiro e nem pedreiro. Transformação de rochas pré-existentes a alta pressão e temperatura em profundidade. Ou seja, eu tenho uma rocha ali e ela está numa condição extrema de temperatura e de pressão. E ali ela começa a sofrer transformações em sua estrutura cristalina. E aí, se ela as características principais, ela é sem fusão completa, né? Se ela fosse uma fusão completa, ela se transformaria em ígnea. Reorientação e recristalização de minerais, formação de foliação em geral. Seus principais representantes: gneise, xisto, filito, mármore, quartzito e corneana. Se você vê bem, as rochas metamórficas derivam de rochas ígneas, né? Obviamente. O gneise vem do granito, a argila, o xisto vem da argila, lógico que o lodo e a argila não são uma rocha, né? Mas é a origem provável. Mas dentro dessas origens prováveis aqui a gente tem algumas rochas, né? Por exemplo, aqui o granito forma o gneise, o calcário forma o mármore, o xisto calcário forma a corneana. A gente tem aqui a característica que é de ser uma rocha menos densa, né, que a rocha de origem. A pergunta: qual a alternativa apresenta somente rochas metamórficas? A gente acabou de ver, né? Resposta A,
Gneiss e X-Filito era a resposta da questão. É uma questão FEPES, tá? Todas as questões do material são de questões extraídas da banca FEPES. Gneiss, que vem do granito. O xisto, que vem da rochas metamórficas, né? Gneiss, xisto e filito, né? A gente viu aqui. Vou voltar um pouquinho só para Gneiss são os principais representantes, né? Gneiss, xisto, filito, mármore, quartzita e corneana. As alternativas que estavam um pouco incorretas aqui, né? Filito, siltito é sedimentar, cianito é ígnea, tufo, ígnea, arenito, sedimentar, gipsita, sedimentar, arenito, sedimentar, calcário, sedimentar, diabásio, ígnea, xisto é metamórfico, né? Carvão é sedimentar e basalto é ígnea. Vamos lá agora, processo de formação de solos. Aqui a gente acabou com a nossa parte de formação de rochas. Vamos agora ao formação de solos, tá? Processo de intemperismo químico são hidrólise, oxidação, carbonatação, hidratação. E o processo de laterização, que é característica de regiões tropicais, com a formação de óxido de ferro e de alumínio. Predominante no Brasil, né? Cerca de 70%, quase 80% do solo encontrado no Brasil é de laterização. Por quê? Por causa do regime hídrico fluvial, né? Dos climas tropicais, né? Como no Brasil chove muito, acontece muito a lavagem do solo, né? É aí que vem o processo de laterização, né? Que é o carreamento aí dos minerais presentes no solo, formando depósitos, né? De óxido de ferro e óxido de alumínio. Definição de intemperismo, né? É o conjunto de processos físicos e biológicos que transformam rochas em solo, reduzindo a seus componentes mineralógicos, ou seja, vai decompondo aquela rocha original e em pacotes cada vez menores até sobrar somente os componentes mineralógicos, né? Aí a gente tem dentro do intemperismo classificação de intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Aqui você só tem que ficar ligado que a água tem intemperismo químico, tá? O resto é meio que lógico, né? Por exemplo, no físico, nós não temos alteração química, né? Exemplo, abrasão por vento, degradação por alomeria e expansão térmica. No químico, nós temos a solubilização e a reorganização, transformando rocha em solo, né? Processos principais: hidrólise, oxidação, carbonatação e hidratação. Ou seja, falou em água é intemperismo químico, a não ser, né, que você esteja fazendo um jateamento de água num bloco de rocha. Frequentemente se usa água para cortar blocos de rocha, né? Aí, obviamente, você está usando um processo mecânico pelo desgaste que provoca a batida de água, né? Mas, se falando na natureza, o intemperismo é químico. Intemperismo biológico é a ação de organismos vivos, né? Por exemplo, raízes, bactérias e ácidos biológicos, né? Hidrólise, mais importante. Hidrólise é o único processo que destrói silicatos, tá? Isso aqui, questão de prova.
A hidrólise é o único processo que destrói silicatos. Oxidação, carbonatação e hidratação não destroem silicatos. Essa distinção cai muito em questões FEPES. Então, se liga aqui, ó. Questão de prova para vocês. Ó. Hidrólise é o único processo que destrói silicatos. Oxidação, carbonatação e hidratação não destroem silicatos. Tá? Então, falou hidrólise, destrói silicatos. É o único processo que destrói silicatos. Aqui está um pouco da reação química, né, entre minerais e água, né? O íon H+, hidrogênio, né, e o OH-, resultando na destruição do silicato, né? Se une aqui, ó, silicato mais H2O, formando argila mineral e produtos solúveis. Um exemplo, o feldspato, né? Tá aqui a forma do feldspato, mais água, formando alumínio e sílica coloidal. É basicamente o processo de formação de solo mesmo, né? Nós temos uma rocha aqui, né? O feldspato, em contato com a água, né? Aquele processo que a gente viu formando pacotes até chegar a ser os componentes mineralógicos. O feldspato com a água vai formar alumínio e sílica coloidal. Estágios da hidrólise, né? Temos 3 estágios aqui. Primeiro, o íon H+ substitui os cátions, né? Forma a argila mineral e a estrutura enfraquece. Segundo estágio, continua a reação e lembra que eu falei que são pacotes, né? No primeiro estágio, forma o primeiro pacote aqui, que é a ilita, né? Argila mineral. No segundo estágio, a própria ilita continua em degradação, formando a caulinita. E no terceiro estágio, a destruição completa, o silicato desaparece e sobra produtos residuais, óxido de alumínio e sílica coloidal. Então, não creio que a banca vai entrar tão profundamente nas formas, mas distinguir os estágios é provável. Afeta principalmente feldspatos, micas e piroxênios, né? Mais intensa em climas tropicais úmidos com boa drenagem. pH ótimo, entre 5 e 9, produz argila minerais como produto intermediário. O que acontece? Por que tropicais úmidos com boa drenagem? Porque se tem boa drenagem, a água corre, né? Então, se ela percola, ela carreia esses argilos minerais e vão se transformando com mais rapidez, né? Se eu tenho uma bacia com água, essa movimentação de água não é tão intensa, né? Oxidação. Reação entre minerais contendo óxido ferroso, né, e oxigênio. Na verdade, aqui o óxido ferroso é o F3, né? Mas, enfim, o óxido ferroso é o que dá a coloração avermelhada ao solo. Então, dito isso, onde você vê um solo avermelhado, é a presença de óxido ferroso que vem do processo de laterização. Características afeta principalmente minerais ferrosos, né? Magnetita, siderita, biotita, e não destrói silicatos. Lembra, o único processo que destrói silicatos é a hidrólise, né? Olha lá. Hidrólise é o único processo. A oxidação, que é a presença do oxigênio, não destrói silicatos. Então, obviamente, nós vamos ter silicatos presentes no final da reação. Então, afeta, responsável pela cor avermelhada, sólidos importantes em climas oxidantes bem drenados, né? Porque tem que ser bem drenado para ter contato com o oxigênio, né? Senão ele só tem contato com a água, né? Carbonatação, reação muito importante, né? No famoso nosso CaCO3. Isso aqui é não só na formação dos solos, mas também nas patologias
do concreto, né? Tá aqui reação de ácido carbônico formando o CO2 mais oxigênio, né? Afeta principalmente calcário e dolomito, não destrói silicatos, a água contém CO2, dissolve carbonatos, importante em regiões com calcário. A hidratação, né? Hidratação, né? Você pega um anidrito, por exemplo, que é formado por calcário, quando hidrata, forma o gesso, né? Aqui, ó. Característica não destrui, apenas enfraquece. Processo reversível, desidratação, aumenta o volume de tensões, importante em minerais sulfatados e óxidos. A gipsita, que forma lá no concreto, ela tem que expansão, né? Por isso que é perigoso o nosso concreto. Vamos ver aqui. Outro importante de prova. Conceito-chave de laterização. Processo tropical onde a sílica é removida, lixilhada, né? Que eu falei, carreada e lixilhada são sinônimos para esse processo. Ferro mais alumínio são acumulados, resultando solos avermelhados ricos em óxido de ferro. Vale lembrar que os solos lateríticos eles são pobres em relação a nutrientes. Por quê? Porque é um solo lavado, né? Lixiviado. Então, os minerais são carreados e, por incrível que pareça, o Brasil é 70% de solo laterítico, ou seja, 70% de solo pobre, e mesmo assim produzindo pra caralho, né? Graças à evolução também do agro, né? Que corrige essas imperfeições do solo, adicionando os nutrientes que as plantas precisam. Laterização é um processo característico de regiões de clima úmido com alternância de estações chuvosas e secas. Por quê? Para ter esse percolação de água, né? Igual eu falei, se eu tenho uma bacia inundada, não tem esse processo de hidratar e secar, hidratar e secar, hidratar e secar. Então, a alternância é que faz esse processo de lixiviação, né? A sílica é removida, o ferro e o alumínio se acumulam, formam óxido desidratado. Origem do nome laterita, do latim later, tijolo. É o solo que racha, né? Quando seca, aquela lama que fica no fundo e forma aquele monte de racho igual o couro de jacaré. É daí que vem a laterita. Condições necessárias, né? Clima tropical úmido, com temperatura mínima acima de 18 graus, média de 24 e precipitação anual acima de 1.500 milímetros. É o que a gente tem na predominante no Brasil, né? Alternância de estações, né? Período chuvoso, alta lixiviação, período seco, concentração de óxido, tá vendo? Por que precisa ter? Solo rico em ferro e alumínio, boa drenagem, vegetação densa. Mecanismo da laterização, né? Intensa lixiviação, olha aqui, ó. Vem a estação chuvosa, a água de chuva tem um pH ácido e infiltra no solo. Remove os minerais solúveis, né? Permanece somente os óxidos ferrosos e alumínio. Enriquecimento em ferro e alumínio. Aí esses óxidos são acumulados, né? A hidrólise dos feldspatos e migas, liberação de ferro e alumínio, formação de hematita, alumina e hidróxido de alumínio, acúmulo nas camadas superficiais. E a etapa 3, formação da crosta laterítica, né? Estação seca, evapora a água, né? O ferro e alumínio transportados são transportados para cima por capilaridade, vem a dessecação, cimentação e endurecimento e formação da laterita ou canga ferruginosa, né? Canga ferruginosa pode aparecer na prova, né? Produtos da laterização: latossolos, laterita, bauxita e limonita. Latossolos, profundos, homogêneos e vermelhos, agricultura tropical, tá? Eu vou falar aqui para vocês outro importante. A bauxita é da onde a gente extrai o alumínio, tá? Propriedades dos solos laterizados, né? São ácidos de 4 a 5,5. A fertilidade reduzida, né? Pobre em nutrientes, capacidade de retenção média, permeabilidade variável. Cor avermelhada a amarelada, coesão baixa em úmido e alta quando seco.
algumas distinções aqui entre laterização e outros processos. Né? Lixiviação em regiões chuvosas, iluviação em regiões temperadas e desertificação desertos. Né? Pergunta: como é denominado o processo de regiões tropicais, onde ocorre lixiviação e enriquecimento por ferro e alumínio? Resposta: letra A, laterização. Outra resposta: qual o processo que destrói os silicatos no intemperismo químico? Hidrólise, né? Reação mais importante que destrói silicatos. Produtos, né? São argilominerais, óxidos e sílica coloidal. Acabamos a parte de geologia, vamos agora para a parte de mecânica dos solos. Né? Conceito e importância. Ensaios de campo, né, são realizados in situ. Né? A banca vai tentar te enganar, às vezes, falando que um ensaio de campo é de laboratório. Você não vai cair nisso, porque eu já estou te deixando ligado. Características de propriedade do solo: resistência e penetração, camada e sua estratificação, opacidade e densidade. Né? Métodos de sondagem: nós temos o sondagem atrado, que é o método direto. Sondagem atrado, método direto. O equipamento são hastes rotativas, broca ou colher de sondagem. Equipamento portátil e simples. Teve uma questão, inclusive, na prova do TCE Minas, né, falando sobre o trado concha. Processo: roda a haste no sentido horário, né? Colhe a amostra do solo de diferentes profundidades. Vantagem: coleta de amostras intactas, observação direta, descamado, baixo custo, fácil mobilização. Limitação: você vai conseguir no máximo até 30 metros, né, se for um solo sem a presença, né, de rochas e leitos rochosos, duros. Né? A amostra que vai sair é deformada, né? Então não dá para você averiguar características do solo em confinamento original. Aplicação: investigação de camadas superficiais, solos moles e argilas, levantamento preliminar. Aqui nós temos o nosso SPT, né? Isso aqui é que eu dei uma aula, né? O que acontece? Deixa eu apagar esse trem aqui. Vocês estão cansados de saber o que é SPT, né? Eu só vou passar por cima diretamente aqui. É a queda livre de 75 centímetros sobre a haste com um martelo de 65. Isso aqui você tem que lembrar, né? Martelo aqui de 65 quilos e a 75 centímetros, né? Faz esse esqueminha: 65, 75 é a cota de queda, né? 65 quilos a 75 centímetros, né? Onde nós temos aqui um N menor que 4 muito mole e um N maior que maior ou igual a 37 muito rígido. Isso para solos argilosos, né? Método produzado, quantitativo de N, né? Coleta de amostra, profundidade de até 40 metros. Né? O que acontece aqui? Você tem no SPT, primeiro fura o primeiro método inicial. Vamos supor que aqui nós temos o nosso nível do terreno aqui, tá? A gente vai furar esse primeiro metro aqui com o trado concha ou helicoidal e descartar essa terra, né? Primeiro método de solo é o solo agricultado, que a gente chama, ou solo orgânico. Ele não serve para fundação, né? Então a gente fura aqui e começa o primeiro ensaio de SPT ao nível de 1 metro. Eu vou cravar 15 e 15 centímetros, né? Onde o meu SPT vai ser o meu N, né? SPT vai ser
a quantidade de golpes necessários para penetrar os últimos 30 centímetros. A banca pode perguntar ainda qual que é o NSPT inicial e qual o NSPT final. Vamos supor aqui, ó, que aqui foi 5 golpes. Deixa eu botar aí. Aqui foi 5 golpes. Aqui foi 10 golpes. Aqui foi 15 golpes. Qual que é o NSPT inicial? É a soma das duas camadas. Primeiro aqui vai dar 15. E o NSPT final é a soma das duas camadas, das duas finais aqui, né? Então, seriam 15 e 25 o NSPT inicial e NSPT final. A FGV cobra muito isso aqui. Tá? Então, dito isso, vamos avançar aqui. Aí nós temos aqui o método da sondagem rotativa, que também é um método direto, a broca rotativa com avanço mecânico, extração de testemunha, amostra cilíndrica. O que é extração de testemunho, né? Você vai botar numa bandeja padronizada aqui as amostras e vai contar segmentos maiores de 10 centímetros e aí vai te dar a dureza, né, a composição desse solo de acordo com os fragmentos, né? Cada fragmento quebrado aqui que seja menor que 10 centímetros, né, tanto faz, vai te dar uma característica de solo. Aplicação: rocha e solo muito duro, recuperação de testemunhos, né, e análise geológica. Poços e trincheiras, né, um método direto, né, que é para nós sabermos aí o perfil geotécnico do nosso solo, né. Aqui nós temos a gente cava uma vala lá, né, e através da observação da estratigrafia do solo, a gente vai conseguir colher informações, né, visual, tátil e olfativa daquele solo também, né. Nós temos que a primeira camada ali é o solo orgânico, não é um solo menos compacto, com a presença de materiais orgânicos, né, é o solo agricultável. E aí depois cada estratigrafia ali vai ter sua característica. Agora nós temos, a gente estava falando de métodos diretos, né? Vamos ver alguns agora indiretos, né? Sistema de refração, né? Mede velocidade de propagação de ondas sísmicas. Gera-se, né, onda sísmica artificialmente, né? E registra o tempo de chegada em receptores, né? É a velocidade de propagação. Equipamento, né, sísmico. Você encosta ele aqui no solo, ele vai emitir ondas. De acordo com a refração dessa onda batendo no material ali, você vai identificar as camadas de material. Essa é a sísmica de refração. Aí nós temos a sísmica de reflexão, ondas refletem em camadas de diferente rigidez. E olha a diferença, ó. Na sísmica de reflexão, as ondas refletem em diferentes de rigidez. Na sísmica de refração, mede a velocidade de propagação de ondas sísmicas. Olha a diferença, né? Uma é a velocidade com que a onda passa. Já na reflexão é a velocidade que as ondas, o tempo, né, da onda voltar. Temos ainda a gravimetria, que mede variações do campo gravitacional, detecta diferenças de densidade, né? A tomografia, que usa ondas sísmicas eletromagnéticas para gerar imagens. Qual a diferença entre tomografia, né, e sísmica, né? Também são ondas, mas aqui elas são eletromagnéticas e podem gerar imagens, né? Ainda temos perfilagem sísmica contínua, né? Registro contínuo de ondas sísmicas em profundidade. Vamos ver o que é mais relevante. Ó. Nós temos aqui métodos diretos, né? Acesso físico, coleta de amostras e observação visual, ou seja, aquele que eu tenho contato com as amostras, né? Contato com o solo em análise. E os indiretos são sem acesso ao material, né? Sem coleta de amostra e por inferência por propriedades físicas, né? Aqui, a comparaçãozinha. Métodos diretos, métodos indiretos. Acesso ao material, sim.
Não. Coleta de amostra? Sim. Não. Observação visual? Sim. Não. Custo? Médio. Indireto? Variável. Geralmente alto porque os equipamentos não são disponíveis tão facilmente, né? Profundidade limitada a 50 metros e a vantagem do sísmico indireto é que ele é ilimitado, né? Depende da potência do aparelho, aí, centenas de metros, né? Precisão alta, né? No direto, porque você está em contato, vendo o que está acontecendo, e o indireto é médio, porque depende de uma interpretação, né? Eu diria que esse indireto hoje em dia já está para alta também, né? Porque com o avanço aí da tecnologia e da inteligência artificial, a interpretação desses dados, a compilação desses dados se tornou muito mais fácil e muito mais preciso, né? Exemplos aqui de método direto: trado, SPT e sondagem rotativa. Indiretos: sísmico e gravimetria. Vamos ver como que a FEPES cobrou isso aqui? Resposta para a questão, né? Qual é o método direto de investigação geotécnica? Aí tinha várias questões aqui. A resposta era sondagem a trato, porque permite acesso físico ao material, amostras do subsolo e observação direta das camadas, tá? E as outras seriam de métodos indiretos, né? Tomografia, gravimetria, sondagem a trato, sísmico de refração, perfilagem sísmica contínua. Agora vamos para índices físicos do solo, né? A gente já viu mecânica do solo, agora índices físicos. Lembrando que esse material foi feito exclusivamente para a banca FEPES, tá? Se eu não estou falando algo aqui, eu sei que vocês podem estar coçando, hein? Ah, mas e aí, era parte lá de não sei o que, não sei o que lá. Meu amigo, isso aqui é feito sobre questões da FEPES. Se ela não cobrou, não está aqui. Obviamente que ela vai inovar em algumas questões, mas aí faz parte do seu estudo, né? Eu não posso fazer um milagre de última hora na sua vida, assim, né? Só Deus pode fazer. Eu estou fazendo aqui com base na recorrência de questões da prova. Vamos lá. O que são os índices físicos, né? Teor de umidade, porosidade, índice de vazios, grau de saturação, pesos específicos, né? Enfim, conceitos fundamentais aqui para você entender. Solo é um material bifásico ou trifásico, ou seja, ele pode ser sólido, pode ser líquido e o que seria gasoso seria o nosso índice de vazio, né? Vamos lá, sólidos são os grãos mais vazios o poro. Quer dizer, o solo é composto de sólidos, né, que são os grãos, mais os vazios, poros. Esses vazios eles podem estar preenchidos por água quando o solo estiver saturado, né? Os vazios podem conter ar, solo seco, água, solo úmido saturado ou ar mais água, né? Solo parcialmente saturado. Relacionamento volumétrico. Volume total é igual ao volume de sólidos mais volume de vazios, né? VT é igual a volume de sólidos mais volume de vazio. VS mais VV. Sem problema aqui, né? Massa total. Quando falo em massa, né, é massa de sólidos e massa de água. Índices principais aqui. Vamos começar. Aqui tem questão de prova, tá? A fórmula aqui, ó. Teor de umidade, tá? O que é o teor de umidade? É em massa, tá? É massa, ó. Teor de umidade é igual massa de água, W vem de water, massa de água sobre massa de sólidos, vezes 100 para você achar a porcentagem, né? Faixa prática aqui, ó, tá? De 0 a 1000% em sólidos orgânicos. Por que dá mais de 100%? Porque a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu tenho um solo com índice de vazio, vamos supor que o solo ocupe 1 centímetro quadrado, a fração sólida do solo, 1 centímetro quadrado.
Se eu tenho 2 centímetros quadrados de índice de vazios, eu vou ter 2 vezes mais água do que solo. Solo sólido, né? Por isso que essa porcentagem pode ser maior que 100%, né? Interpretação. 100% solo completamente seco. Eu estou bobeando, né? Eu posso estar desenhando aqui. Não, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, várias partículas de solo aqui, né? Dentro de uma caixa, vamos supor. Vocês concordam comigo que eu tenho mais vazios, né, do que sólidos? Então, se eu preencher isso aqui com água, o que eu vou ter aqui? Muita água para pouco sólido, né? Por isso que ele pode dar aqui até 1000%. Se eu tenho 100% de teor de umidade, significa que eu estou numa proporção de massa de água igual a massa de sólidos. Se eu tenho mais de 100%, eu tenho água em excesso. Porosidade, aqui é onde começa as questões pegadas em prova que o capivara do concurseiro erra. Por quê? Ele confunde porosidade com índice de vazios. Eu vou te dar um macete aqui que você nunca mais vai esquecer porosidade ou índice de vazios. Vamos lá. A porosidade é o volume de vazios pelo volume total. Se você vê, porosidade não tem S, né? Ó, porosidade não tem S no final, então é volume total aqui embaixo. Por que eu estou falando isso? Porque no índice de vazios eu tenho S no final, então eu tenho S na fórmula, né? Se você pegar as duas fórmulas, são praticamente idênticas, né? O que muda é só a fração que você divide. Então, porosidade e porosidade não tem S no final, então você vai dividir por volume total. Índice de vazios tem S no final, você vai dividir pelo volume de vazios, pelo volume de sólidos, né? Volume total e volume de sólidos. Essa é a diferença entre porosidade e índice de vazios. Se você gravar isso aqui, você nunca mais vai errar. E aí vamos para a característica de cada um. Porosidade, né? Sempre entre 0 e 100%, indica a proporção vazia do solo, né? Solos com alta porosidade são permeáveis e solos com baixa porosidade são impermeáveis. Não confundir com o teor de umidade, que é a relação em massas. Aqui a gente está numa relação em volumes. E o índice vazio, que é a relação de volume de vazios com volume de solo. Eu vou pegar aí, acho que ficou legal agora, né? Porosidade é a relação entre o volume de vazios pelo volume total, né? E o índice de vazios é a relação entre o volume de vazios sobre o volume de sólidos. Atenção, né? Não confunda volume de índice de vazios, que é adimensional, e porosidade, que é percentual. E o teor de umidade também é percentual, mas é uma relação de massas e não de volume. Eu aposto que você nunca mais é, né? Algumas faixas práticas aqui. Arenosa, aqui, ó. De 0,4 a 1, 0,3 a 1. Argilosos e orgânicos. Arenosos, argilosos e orgânicos, né? Até 1
é arenoso, de 0,4 a 1, de 0,3 a 1,5 é argiloso e acima de 1,5 é orgânico, né? Interpretação. Um índice de vazios de 0,5 a 0,5 volume, ou seja, volume de vazios para meio volume de vazios para um volume de sólidos, né? Um índice igual a 1 é volume de sólidos e vazios são iguais, né? Óbvio, né? Uma relação, toda relação que tende a 1 é que vão chegando mais perto, né? Quando são diferentes de 1, é que vão se afastando na proporção. Grau de saturação. O que é o grau de saturação? Grau de saturação, SR, é igual ao volume de água pelo volume de vazios, vezes sempre achar a porcentagem. O que quer dizer, né? Um solo, um grau de saturação 0, o solo está completamente seco. Um grau de saturação de 50%, metade dos poros estão ocupados por água, e um grau de saturação de 100%, o solo completamente saturado, todos os poros com água. Tá? Nota, não é usado para verificar compactação, uso comum de engenheiros. Tá? Então, grau de saturação, volume de água por volume de vazios. É diferente lá do nosso, vamos lembrar aqui, ó, da nosso teor de umidade, que é o quê? Massa de água por massa de sólidos. Lembrando que a massa de o teor de umidade pode ficar acima de 100, né? Já nosso grau de saturação ele só chega a 100. Tá aí uma diferença importante. Peso específico aparente seco é o quê? É o gama D pelo S VT. É o volume. Volume não. É a razão entre o peso de sólidos secos e volume total. Quando a gente fala peso, nós estamos falando o quê? Algo que está em contato com a gravidade, né? Por isso que ele é peso. Então, a medida vai ser o quê? Quilonewtons, né? Vamos ver para que serve isso aqui, né? Olha aqui, ó. Peso específico aparente seco, peso dos sólidos secos, volume total. E que isso vai dar? Peso específico aparente seco, unidades em quilonewtons por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico, com a faixa prática aí de 12 a 22 quilonewtons. Usa muito esse 22 kN aqui para fazer muros de contenção, tá? Uma forma alternativa é utilizar o teor de umidade, né? A banca pode cobrar isso aqui, né? De forma que ela pede um índice, por exemplo, ela pede o peso específico aparente seco e te dá o teor de umidade, né? E aí você vai decompondo, fazendo a relação uma forma com a outra até achar o índice que você quer. É muito comum isso aí, questão de prova, né? Então, lembrando, aqui vou botar essas duas formas junto aqui, só para vocês verem uma relação, ó. S VT. O que acontece? A banca pode te perguntar o peso de sólidos e te dá esses dois índices aqui para você calcular. Aí você vai achar o peso específico aparente seco, vai substituir na fórmula, vai botar o VT aqui e vai achar o PS.
Peso específico natural, a gente estava vendo o seco, né? Agora o natural. É o peso total dividido pelo volume total. Agora já não é mais o seco, né? Ele já inclui a umidade ali presente, né? A fórmula é bem parecida, né? Gama, só que não é mais gama D, né? Agora é somente gama, né? Porque não é mais aparente, né? O D é de aparente e o gama sozinho é o específico natural, que é o quê? VT sobre VT, que é igual a PS mais PW dividido por volume total. Ou seja, né, nós temos aqui o peso total dividido pelo volume total. Peso total é o peso dos sólidos mais peso de água, né? Peso específico dos sólidos é o peso do sólido pelo volume dos sólidos. Não tem muita neura com isso, né? Aqui uma relação fundamental entre índice de vazios e porosidade, né? Veja que a porosidade é igual ao índice de vazios por 1 mais índice de vazios. Esse aqui, né? E a nossa índice de vazios é a própria porosidade 1 menos porosidade. Guarda no coração essa relação aqui, ó. E ela é muito importante, tá? Até para você não, caso você esqueça, mas você não vai esquecer mais, porque eu te ensinei que vazios tem S, divide por S, né? Volume de sólidos. Então, tá aí. E tem uma tabelinha. Foi deslocado, mas eu dou um jeito nisso agora, tá? Ó, aqui, se quiser tirar um print, né? Vamos lá. Ó, porosidade, volume de vazio por volume total, inclui aqui, né? As formas que você tem que guardar no coração e o que mede, né? Não vou ler porque tomar muito tempo. Vamos lá para uma questão. Qual alternativa está correta sobre índices físicos? A resposta era índice de vazios, né? Vazios tem S, é a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos tem S, né? Já ia matar a questãozinha da prova. Identificação tátil visual de solos. O CETES gosta muito desse assunto. Tátil visual significa a identificação através de sensações de toque para ver a textura e visual, né, observação de cores e forma das partículas, e ainda a olfativa, não está aqui, mas ela também está presente, porque os solos turfosos, solos com presença de matéria orgânica, ele tem um cheiro mais fétido, né? E aí você pode identificar por isso também. Solos com presença de materiais ferrosos tem um cheiro mais metálico ali, né? Alcalino. Uma granulometria e classificação. Os solos são classificados por tamanho de partículas, né? Granulometria. Você tem que mais saber, né? É onde muda, né, as frações, né? Por exemplo, argila, né? São solos do tipo coloidal muito fino, né? Ou seja, menor que 0,02. Aí o outro patamar, né? 0,6 aqui, ó. Deixa eu verificar. Ó. Menor que 0,02 é argila. Entre 0,02 e 0,6 é silt.
entre 0,6 e 2 milímetros é as nossas areias, né? E ela pode ser a fina, média e a grossa. Seixos entre 2 e 60 milímetros. Bloco matacão, né? Acima de 60 milímetros. Depois a gente vai ver as outras classificações, lá, que eu sei que você está se coçando, mas isso aqui a gente está falando de solos, tá? Propriedade por tipo de solo, né? A argila é moldável quando úmida, né? E seca, parece um talco, né? E quando ela está purulenta, ou muito dura quando ela foi compactada, né? A principal característica da argila é a moldabilidade quando úmida, né? Você consegue fazer bolinhas, bonequinho com a mão. E quando seca, né? Ela tem uma sensação macia, sedosa, de talco, né? Mecanismo da moldabilidade, né? Água mais argila é igual a coesão mais flexibilidade. Aplicações práticas, né? Pavimentos, fundações, barragens de terra. E silt. Toque. Sedoso, macio como seda. Silt, seda. Úmido, difícil moldabilidade, comportamento imediato. O silt, né? Ele está entre uma transição de argila para areia. Ele já não tem uma coesão boa igual da areia, né? Composição, quartzo muito fino, que é o disparo micas. Características, sedosidade, quando seco, né? Coloração, geralmente bege a cinza, né? Pouca coesão. Característica, quando úmido, difícil moldabilidade. É difícil a moldabilidade, mas ainda tem um pouco de coesão, né? A gente vai ver que a areia é zero coesão. Quando saturado tem um comportamento estável, baixa resistência a isolamento, partícula muito fino, né? Problemas na engenharia, né, dos silts. Silts ganham resistência rapidamente quando é seco, né, por causa da coesão argilo-mineral, mas perdem resistência quando saturado, né? E também é um solo característico expansível, né? Areia, ao toque, ela é áspera, né? Ela nunca é moldável, mesmo úmida, né? E os grãos são visíveis a olho nu. Vamos bater um negócio aqui, ó. O que dá vamos supor, a coesão da areia, né? É somente pelo atrito das arestas dos grãos de areia, tá? Isso que ela é muito ruim, não tem considerada coesão zero, né? Aplicações práticas: filtros, concreto, drenagem, fundações em areia densa. Aqui está um quadro esquematizado da tátil visual, né? Argila, silt e areia. O principal aqui é que a argila é moldável quando úmida, o silt é de difícil moldabilidade quando úmida e a areia não é moldável, né? A sensação tátil: talco macio para argila, sedoso para o silt e áspero para areia. De resto é mais decoreba. Vamos lá. Teste de campo prático. Ó. Passo 1, observar cor e tamanho visível. Por que tem um passo a passo aqui? Porque tem questão que cobra esse rito de vamos fazer a identificação, tá? Tátil visual. Primeiro passo, observar cor e tamanho visível, tentar formar cilindro com a amostra úmida, né? Se formou facilmente é uma argila, se formou com dificuldade é um silt, se não formar é uma areia. Terceiro passo, se ainda não foi conclusivo, tocar a amostra seca, né? Ela seca, ela é macia, ela é sedosa, é um silt. Ela tem uma sensação áspera, ela é uma areia. Seca, né? Ela dura, lisa, é uma argila. Lembrando que ela pode ser, quando ela é em forma de talco, né? Ela é macia. Testar a pegajosidade, né? Dedo úmido. Dedo úmido você vai e toca no solo, né? Se ela ficar presa ali,
Lá, como que a banca cobrou isso aqui? Qual alternativa apresenta propriedade de identificação correta em análise tátil-visual? Olha aqui, ó, o que eu falei. Argila, moldabilidade quando úmida. Diferença fundamental. Né? Moldabilidade da argila vezes coesão aparente da areia, né? Foi o que eu te falei ali, das arestas. A argila, quando úmida, as partículas plaquetar com água. Podem deslizar uma sobre a outra, mantém forma indefinidamente. Né? Comportamento plástico da argila. Já a areia tem uma coesão que a gente diz coesão aparente, né? Meniscos capilares entre os grãos, ou seja, a própria tensão superficial ali da areia, da água, é a que dá a coesão da areia. Por isso que se diz que é uma coesão aparente, porque dor nas costas. Porque eu tô até no sofá aqui, ó, com travesseiro, por causa de dor nas costas. Coesão aparente, porque a coesão da areia não é da areia. É a tensão superficial da água ali, que traz um pouco de coesão para a areia. E se dá mais pelo atrito, o ângulo de atrito, ou atrito entre as partículas, pelos cantos das arestas. Né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um grão de areia. E aqui tem outro grão de areia. Caramba. É assim que as areias, os grãos de areia, vão se dando coesão, né? Pelas pontas de arestas. Classificação. Então, ficou claro, né? Não há plasticidade real na areia, não se consegue formar nenhum cilindro nem nada, né? Boa, matamos. Vamos mais um capítulo. Classificação de terrenos quanto à estabilidade. Aqui também é meio lógico, né? Quanto maior a coesão do solo, mais estável é o terreno, né? Relação com a coesão. Coesão é cola, né? Maior coesão, maior estabilidade. Menor coesão, menor estabilidade, tá? O que é a estabilidade estrutural? É a capacidade referente do terreno em manter-se a sua forma sem desmoronamento ou desabamento. Conceito chave, né? Bem simples, maior coesão, maior estabilidade. A banca vai te perguntar o quê? De acordo com a formação, com aquela composição de solo ali, o que é estável e o que é instável. Rocha mais argila seca. Pô, rocha com argila, nós vamos ter a argila funcionando como uma cola, né? Um cimento, como se fosse um assentamento ali de rocha com cimento. Grande coesão, estável. Né? E areia e lodo? Lodo tem coesão nenhuma, areia muito menos, instável. É essa a lógica que você tem que seguir. Aí nós temos algumas classificações, né? Categoria 1 são terrenos rochosos, composição rocha com agregado mineral sólido. Grande coesão, resistem à cravação de ferramentas, não desmoronam facilmente, mantêm aberturas verticais indefinidamente, muito duros e resistentes, são estáveis, né? Requer frequente uso de explosivos e equipamentos pesados, tá? Categoria 2, terrenos argilosos secos, né? Argila e silt com pouca água. Tem uma boa coesão e ele é estável enquanto secos, tá? Tem que ficar ligado com isso aí. Por quê? Porque se saturar, ele muda rapidamente, né? A sua característica, perde a coesão e o comportamento muda. Terrenos instáveis. Areia seca ou úmida, lodo, solos muito moles, areia fofa, nenhuma coesão ou a coesão aparente, né, que é desprezível, é instável. Aí a questão, ó. Vala aberta em areia, profundidade de 1 metro, ação, crava haste para penetrometria, resultado, desmorona imediatamente. Implicação, requer contenção, esforço, sacaneamento. Fatores que afetam a coesão, né? O tipo mineral, teor de umidade, saturação, densidade e a idade geológica. Aumenta a coesão, a diagênese. Aí aqui é mais questão de interpretação, né? Olha lá.
com que a banca cobra. Terrenos rochosos e argila seca são considerados terrenos estáveis, como a gente acabou de ver, né? Então aqui é a outra parte de estruturas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse slide de solos. Aqui são de apoio, tá? Estabilidade cross. Vamos para investigação geotécnica, parte final da aula, para nós já fazer um resumão do abatimento aqui, tá? Investigações do subsolo, né? A gente já viu métodos diretos, indiretos, análise visual, método direto detalhado, standard, penetration, inflação, postos exploratórios, método sísmico de refração, método sísmico de reflexão, gravimetria, tomografia, perfilagem sísmica. Aqui um pouco do quadro resumo dos métodos, né? Qual é o método direto de investigação geotécnica? Sondagem a trago, né? No final, a gente já viu. Revisão final, pontos chaves por área, né? Geologia, ciência que estuda a crosta terrestre geral. Petrologia, estuda só rochas específicas. Rochas metamórficas, gneiss, xisto, filito, mármore, quartzito. Hidrólise, único processo que destrói silicatos. Laterização, ferro mais alumínio acumulam em clima tropical úmido. Mecânica dos solos. Índice de vazios tem S, divide por volume de vazios, é adimensional. Porosidade não tem S, divide pelo volume total, é em porcentagem. Argila é úmida, ela é moldável. Silt seco, ele é sedoso e areia é áspera. Estáveis são solos rochosos, mais argilas secas. Instáveis são areias e lodos. Métodos diretos, trado, SPT, é igual ao acesso físico da amostra, tá? Então, acabamos aí a primeira parte da nossa revisão para a banca FEPESE com a parte de geologia. Convido você a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, eu acho que foi bem proveitoso aí. Muito obrigado, Deus nos abençoe, até a próxima aula de revisão para a nossa banca FEPESE.